Olá, meus amigos internautas, sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme que estaremos aqui na próxima 1 hora, eu, Ana Maria Mascaro, num programa super especial. E hoje com o meu amigo Dirceu Moreira, que está aqui me acompanhando, ele vai se apresentar, e com a professora Sandra, que também vai se apresentar nesse programa. O nosso tema é sobre transição da educação infantil para ensino fundamental. É um assunto assim que realmente preocupa muito os pais, preocupa muito os profissionais da área, e nós estaremos aqui nessa próxima 1 hora com a professora para ela dar a opinião dela, para ela falar o que ela acha de tudo isso, dessa legislação, e o professor Dirceu também. Então, sejam bem-vindos, professor Dirceu Moreira, um prazer. Nós que estamos aqui sempre juntos, nossa parceria deu certo, né? Deu certo, fico muito feliz, Sandra, que a gente tenha entrosado bem essa questão das nossas apresentações. E, como você mesmo falou, hoje é um assunto extremamente, eu diria até que polêmico. O pessoal não tem polemizado, mas é polêmico, porque quando há a transição de uma escola para a mesma escola, não é tão problemático, até dá para resolver. Mas quando passa de uma escola para outra escola, que é o caso que nós vamos discutir aqui hoje, eu acho É, que o assunto dá para é muita temática, né? verdade. Professora Sandra, seja bem-vinda, viu? Eu gostaria um pouco que você falasse também, além de se apresentar, né? Falasse então da sua carreira, né? Da sua vivência na educação. Agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui hoje para falarmos de um assunto que realmente gera polêmica. Eu estou na área da educação, agora em 2018 eu completo 30 anos na área da educação. Entrei na escola, né, a primeira vez como profissional na área da educação em 1978 Olha que e bacana. nunca mais saí. Nesses 30 anos na área da educação, eu já passei por vários segmentos. Eu já trabalhei com educação infantil, Fundamental 1, primeiro ao quinto, ao nono, dei aula, fui professora de todos os segmentos, dei aula para o ensino médio, cheguei à faculdade, ministrei aulas na faculdade, na pós-graduação, e dentro desses 30 anos, há 17 eu estou na área de gestão. Hoje eu sou diretora pedagógica do Colégio IESP, que fica ali no Ruth Ramos, pertinho da Matriz. É um colégio que não tem a educação infantil. Nós trabalhamos ali com educação fundamental, a partir do primeiro ano até o terceiro médio. Ah, que bacana. Então, vamos ao nosso assunto polêmico, né? Que eu também acho, e até nós conversamos um pouquinho antes, e com relação ao posicionamento, acho que a gente tem que realmente falar o que a gente acha disso tudo, né? E nós vamos lá na educação infantil. Eu atuo na educação infantil, e aí você, no último ano, né, da criança que está lá, dependendo da nomenclatura, que nem na minha escola é o ciclo 3, aí você já começa durante esse ano a preparar esse aluno porque ele vai para uma outra escola. E aí gera toda aquela. A criança não, que às vezes eles não têm essa projeção de futuro do que vai acontecer com eles. Então, às vezes, eles até chegam, o ano que vem eu vou para outra escola, vou para a escola do meu amiguinho tal, do meu. Sabe? Então, eles vão todos animados nesse sentido. Mas não sabe exatamente o que espera, né? Qual é a preparação que essa escola que vai estar recebendo deve ter para ele, né? E durante a educação infantil, no último, enquanto eles estão lá, eles não precisam estar pedindo para ir ao banheiro, eles podem correr, eles podem brincar, e de repente eles vão para uma outra escola em que eles têm que ter uma disciplina totalmente diferenciada. Exatamente. Gostaria que você falasse um pouco dessa posição, o que você acha, que nem a faixa etária, né, que também houve essa mudança toda, se é que realmente é uma coisa para que a gente possa entender como um bem para eles, no sentido de ir para uma escola de ensino fundamental com a idade que eles estão indo, né? Gostaria que você colocasse seu posicionamento e falasse um pouquinho da sua experiência nesse sentido. Sim, assim, eu particularmente, eu não concordo, né, com a questão das crianças chegarem ao seu primeiro aninho com 5 anos e meio. Porque hoje, se ele tiver 5 anos e meio e completar 6 anos até o dia 30 de junho,
ele já pode ser matriculado no primeiro aninho. Então, eu não concordo muito com esta ideia, porque, segundo vários autores, escritores, psicólogos, a criança tem etapas, né? Tem etapas de assimilação, acomodação da aprendizagem. E a partir dos 5 anos e meio, eu, Sandra, não vejo ainda a maturidade para uma criança entrar no primeiro aninho do ensino fundamental. Eu, Sandra, né? Agora, existe toda aquela questão da insegurança por parte dos pais, porque até então eles estão numa escola onde é uma única professora, a professora é, né, a segunda mãe para muitas famílias. Tem um lado, né, afetivo. Tem, né? Muito afetivo. A família confia naquela escola. E, assim, é muito difícil para a família, porque ele está deixando na escola, por algumas horas, o bem mais precioso que tem, que é o seu filho. Então, a partir do momento em que essa criança de 5 anos e meio já tem que sair daquela escola onde ela criou o vínculo, que até novembro ela podia beber água a hora que quisesse, brincar, correr, não tinha tantas responsabilidades, até novembro é uma coisa, e a partir de 2 ou 3 meses já é outra realidade. Então, esta passagem deve ser muito harmoniosa, deve ser muito delicada, porque realmente pode gerar traumas, né? Então, tem que ser uma passagem muito, mas muito bem feita entre a escola da educação infantil e a escola para onde essa criança está indo. Nós lá, no Colégio IESP, nós temos parcerias com escolas de educação infantil, porque não oferecemos a educação infantil, e a partir dessa parceria, nós fazemos um trabalho diferenciado com as crianças que possivelmente possam vir a ser nossos alunos. Então, essas crianças, nós trazemos para a nossa escola, essa criança começa a ter, assim, um contato mais direto com a sua futura escola, né? Porque ela precisa, os professores precisam também estar atentos, principalmente os que vão receber, precisam estar atentos e saber que as crianças que chegam não serão meros estudantes. As crianças que chegam são crianças que têm as suas diferenças, que até então podiam tudo, e agora, gradativamente, vão ter que entrar num outro sistema, num outro regime, numa outra disciplina. Então, tem que ser uma coisa muito bem feita, muito delicada. A escola tem que saber dar o respaldo para esse professor. Os pais têm que procurar a escola onde ele se sinta à vontade, onde ele confie. Os pais têm mesmo que procurar pelas outras escolas, têm que conhecer a parte diretiva da escola, a filosofia, porque tudo muda. Sim. Tudo muda. A partir do primeiro aninho, a criança não vai ter, assim, não terá mais o cantinho da leitura, o cantinho do brinquedo. A criança não terá mais, serão espaços diferenciados. Até a ida ao parque, né, da recreação, vai ser diminuído, né? Exato. Então, o que a escola precisa oferecer? Os pais precisam estar atentos a isso. Primeiro e segundo aninho, ainda tem que ter, sim, muito lúdico. Tem que ter o dia do brinquedo, aí não é mais a semana. Tem que ter o dia do brinquedo, a hora do brinquedão. Tem que ter muito lúdico, por quê? Primeiro, segundo, fundamental 1, é inserir a criança no mundo letrado de uma forma mais lúdica. E a escola tem que estar preparada. Você não acha também, por exemplo, que a escola que termina o ensino infantil, a gente poderia fazer uma transição em que os professores preparariam essas crianças também, porque elas vão sair da escola e vão enfrentar uma outra realidade. Ela tem um professor para ter 4, 5 professores de uma vez só. Sim. Há toda uma mudança.
principalmente o aspecto psicológico, né, Ana? O aspecto de quem vai receber, para onde ela vai, um espaço totalmente diferente. Ela criou vínculo naquela escola. Então, essa escola também deveria mais ou menos preparar, porque vocês já estão preparados para receber essa criança, a adaptação dela. E a outra escola tem que ter esse compromisso. Mas aí entra o problema que é o seguinte, né? Enquanto está na educação infantil, você não tem como você vai. A única forma de preparar é você ir falando para essa criança. Mas não tem como você, olha, esse ano é o último ano, então você não vai mais ao parque, ou então você vai reduzir. Infelizmente, essa parte, a preparação da escola infantil... Talvez pudesse ir reduzindo aos poucos, e de repente, eu não sei se essa criança não poderia já, o pai, no último semestre, por exemplo, na sua escola, será que os pais já não sabem mais ou menos para onde vão? Já escolheram a escola, essa criança? Alguns sabem, de repente, mas nem todos. Alguns sabem, mas nem todos. Às vezes a ideia do pai é tirar, por exemplo, está numa escola particular, é colocar numa escola particular, mas às vezes muda a situação, tem que colocar numa escola pública. Então, sabe, a escola pública nós sabemos que tem algumas que até são consideradas como modelo, mas não são todas, assim, não, né? Nós sabemos que não. Então, realmente, essa criança ela vai ter que amadurecer ali aos trancos e barrancos, que é a forma certa. Eu não sei, eu não consigo ver uma forma da escola infantil, eu não sei, Sandra, isso até você poderia estar colocando. Eu não vejo uma forma da escola de educação infantil preparar esse aluno a não ser dessa forma, sabe? Falando, porque eles acabam tendo mais atividades, né? Nesse último ano, começa a levar lição, às vezes alguma tarefa para casa, você começa a criar algumas responsabilidades para que eles possam trazer. Mas não tem como você, então agora você não vai fazer determinada coisa, porque o ano que vem, a gente também não sabe para que escola vai e como que eles vão ser recepcionados lá, né? Eu concordo com você, mas o meio tem que se existir. O meio, nós, de repente, elaborarmos algumas ideias, e por que não propor aquele canal que tem de comunicação com o Senado? Manda-se para lá, entupa-se aquele Senado com todos os projetos, com todas as ideias. Eu concordo com a professora Sandra no quesito de que as crianças com 5 anos e meio ir para o ensino, sabe, para o ensino fundamental. Também na minha opinião, eu acho que é um absurdo. Também concordo totalmente. É muito. Porque quando você pega uma criança de 6 anos, quando você pega uma criança de 6 anos e uma criança de 7, a diferença é 1 ano. Porém, a maturidade é diferente. A diferença de 1 ano, de uma criança para 5 anos, 1 ano é muito grande. Da criança de 5 para 6, 1 ano é muito grande. Muito grande. De esperar a maturação adequada para ela, para aprendizagem, para coordenação motora fina, para uma série de coisas, realmente não dá. A criança não tá ela nem saiu, tá? Não. Olha, nós vamos para o nosso primeiro comercial e voltamos conversando um pouquinho mais com a professora Sandra. Vamos ver se a gente consegue achar uma solução aí. Já voltamos. Estamos voltando, então. Vocês acabaram de ver 2 apoiadores. Pode falar disso, do que... Maravilhosa. Construída com amor e carinho pela nossa amiga Ana Maria, que o principal objetivo que tem lá é ser acolhido. Uma criança bem acolhida, ela está
em boas mãos. O processo de aprendizagem vai fluir normalmente. Picolino meu, é pequenino mesmo, mas é grande de coração. Ah, isso aí. E o professor Dirceu, ele é palestrante, autor de escritor, professor, viaja muito por aí, pelos estados, fazendo palestras, né? Nossa, tem tanta. O currículo dele é vasto. E parabéns, viu? Eu tenho visto as suas palestras, tem ido, né? Mostrado lá no Facebook. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. Ah, eu já falei que eu te admiro. A gente se conheceu há muito pouco tempo, assim, no programa. Mas a gente tem uma sintonia muito boa. Que bom, E que bom. a gente faz algumas trocas, assim, muito legais. Uma pessoa maravilhosa, sabe? Então, eu sou suspeita para falar que eu vou só Obrigado, elogiar. assim, Eu tenho que sentar. Eu fico envergonhado. Mas é Por verdade, ficar é um envergonhado, eu passo a palestrante. bola para ela responder Mas é um aquele palestrante. questionamento que você fez. Sim. Vamos professor. voltar ao assunto, né? Sobre esse tema tão polêmico mesmo, que falam de, né, como uma criança de 5 anos e meio ir para o ensino fundamental. Não dá. Pode falar, né? professora, seu ponto de vista. mesmo. Então, E pode falar abertamente, porque realmente o pessoal que não gosta de polêmica é que não gosta de discutir o assunto. eu, assim, o que eu penso, né? 5 anos e meio. Então, até 5 anos e meio, ela está lá, voltando, né, lá no ambiente escolar, onde ela tem a liberdade, vai, levanta, vai para cá, vai para lá, ela aprende, porque aprende sim, o lúdico também ensina, Sim. né? A escola hoje, a escola da educação infantil, ela está cada vez melhor. A gente observa os alunos chegando no primeiro aninho, dependendo da maturidade, porque cada criança tem o seu tempo de maturação. A gente costuma falar, né, tem crianças que a ficha cai só em agosto. Então, os professores que estão recebendo essas crianças precisam saber, reconhecer, trabalhar o tempo de cada um. Tem que trabalhar o tempo de cada um. Então, e os pais também têm que ficar mais tranquilos na questão. Uma reunião de pais, por exemplo, do Fundium. Este já está alfabetizado, este já sabe ler alguma coisa, este já sabe escrever alguma coisa, o outro não. Calma, calma. Essa criança é muito nova. Essa criança tem o tempo dela. Ela aprenderá dentro do tempo dela. Você sabe que hoje eu recebi uma visita de uma mãe, ela deve até estar assistindo, que eu passei para ela, que nós iríamos falar sobre esse tema, e ela veio me perguntar, porque é difícil as mães estarem preocupadas, qual é o seu método de ensino, né? Qual é o seu projeto? E ela veio me perguntar. E ela falou que, ela até comentou dessa mesma forma que eu vou falar, que ela é uma mãe totalmente no contrafluxo. Porque enquanto as mães estão querendo que os filhos, cada vez mais cedo, aprendam a ler, escrever, ela não, ela quer que os filhos fiquem na escola somente para brincar. Porque, lógico, a gente fala brincar, mas a brincadeira Aprender no seu tempo certo, né? traz aprendizagem, Claro, né? Traz com certeza. conhecimento. E eu até concordei com ela e falei que, por mim, eu procuro fazer da escola como se fosse o jardim, o quintal da casa dessas crianças. Então, elas têm que vir realmente para brincar. Lógico, a gente tem que dar uma atividade dirigida, porque se você chegar, o que você quer fazer hoje? Não. Nada, né? Eu quero brincar, não quero nada. Então, nós verdade. temos que nos preocupar com isso, Sim. com a atividade que você vai estar dando. Sim. Mas tudo de uma forma em que você obtém esse resultado de uma forma que as crianças nem percebam, né? Porque a gente também encontra, Sandra, pais que, mas meu sobrinho com 3 anos já lia, É a então já comparação. faz tal coisa. Esse questionamento dos pais agora ficarem comparando o desenvolvimento entre os filhos, que tem diferença de um filho para o outro, de meio ano, então para o outro tem diferença, e esperar a criança amadurecer o tempo certo, ficar cobrando as coisas de uma criança e comparando a criança com outra, desenvolvimento. Mas o seu coleguinha já aprendeu. Cada criança tem o seu tempo de Claro. amadurecer. Eu acho, Não que você tem que Claro. comparar, mas comparar a própria criança. Como que ela Isso. estava 6 meses atrás? A evolução, Isso, a evolução. porque você vai estar comparando
ela, né? Sim. Não ela com um priminho, com um amiguinho, com outros alunos da escola, porque como você mesmo falou, Sandra, cada um tem a sua, o Claro. seu momento de Claro. maturidade, né? De Claro. desenvolvimento, de tudo mais. Você Claro. não pode chegar numa sala de aula e querer que todos respondam da mesma forma e que todos aprendam no mesmo. Ai, pronto, eu Exatamente. passei isso, acabou, né? Não dá. E também tem mais um agravante. Algumas pessoas costumam dizer assim, educação infantil, criança. Fundamental 1. Foi para o Fundamental 1? Não, agora não é mais criança. Agora tem que aprender, tem que disciplinar, tem que ter hora para isso, hora para aquilo. São vários profissionais, não é mais uma única professora, são vários. Não é mais criança? Gente, criança, a criança ela é considerada criança até 10, 12 anos. Não é porque foi para o Fundamental 1 que deixa de ser criança. Por isso que a gente tem que lutar muito, né? Eu falo, repito e brigo que eu não concordo com uma criança de 5 anos e meio já ir para o Fundamental 1, onde, queira ou não queira, terá outras responsabilidades. Terá. Então, Dirceu, pegando aquele gancho que você falou, que as escolas de educação infantil talvez deveria trabalhar de forma diferente, já preparar esse aluno, eu acho que o que se pode fazer é as pessoas que trabalham com educação infantil buscar preparar esse aluno, ou então falar para os pais que procurem escolas que estejam preocupados em receber esses alunos que vão seguir, de certa forma, por exemplo, vai ser gradativo, sabe? Vão fazer de uma forma gradativa, fazer aquela transição de forma gradativa. Mas né? às vezes até mesmo a escola que tem o ensino infantil e o Fundamental 1 não faz essa gradação. Aquilo que a professora colocou com relação à criança de 5 anos e meio entrar no primeiro ano do ensino fundamental, meu Deus do céu, quem é que está certo? Antigamente se começava aos 7. O que aconteceu? A criança, hoje, ela é mais inteligente, mas o afetivo emocional dela, todo o processo dela de desenvolvimento motor, não acompanhou, porque a velocidade da aprendizagem dela de pensamento é uma coisa, mas o emocional e o físico acompanham as mesmas etapas do desenvolvimento. Então, nós estamos puxando uma coisa, exagerando, tirando, inclusive, às vezes, até a própria infância de uma criança. Ah, com certeza. Com certeza. Estamos acabando Muitos perderam com a infância das crianças. Com certeza. Você sabe outra coisa também que me incomoda muito, mas que às vezes você, por estar no mercado, e você às vezes tem que atender, porque senão você acaba... Porque assim, se você trabalhar da forma que você realmente quer trabalhar, às vezes você acaba sendo prejudicado de perder o aluno. Porque, por exemplo, eu acho que uma criança faz balé, faz música, faz teatro, faz inglês, sabe? Crianças estressadas, nós precisamos fazer um programa sobre isso. Sobre crianças estressadas com 8 anos, com 9 anos. Não é muita informação. Vai fazer balé, vai fazer violino. Isso é pauta para um programa, só para um programa. Sim, porque pauta, eles fazem trazer esse muitas debate aqui, atividades, sabe? Muito. Eu estava com uma aluninha que ela começou a dar um problema na sala lá. A professora começou a se queixar, tudo. E a gente descobriu porque ela não gosta de balé. Ela não gosta, ela não quer fazer. Se a criança não quer fazer, se ela não gosta de fazer, por que ela tem que fazer só porque, então, por exemplo, tá a mãe quando percebeu... Mas será que não é a mãe que gosta do balé? A maioria das vezes é a mãe. Mas a mãe quando percebeu isso, falou, mas por que você está assim? Porque você... mamãe, eu não gosto. Aí ela me chamou, falou, então ela não vai fazer mais. Sim. Porque eu tenho que respeitar, ela não quer mais fazer. A minha fazer. filha saiu do balé e foi fazer taekwondo. Na escola tinha taekwondo. Não, está feliz? Está feliz? Pronto. Sabe o que eu acho? Eu acho assim, eu vou falar por nós, porque eu acho que a gente tem toda a mesma idade. Nós abríamos o portão, na época nem tinha portão, né? A gente saía pro mundo.
A gente levantava, acordava de manhã, ia pra rua, Que ia pro delícia. mundo. Brincadeira de rua. E Que delícia. brincava, Rua, que e se delícia. sujava, e aprendia, e brincava de casinha, e trocava, e brincava de carrinho. Você entendeu? As crianças de hoje em dia, nós temos, não pode se sujar, Não, não pode. não pode se arrastar no chão. Aliás, se cair na escola e se machucar, a bronca cai em cima da escola. Mas quer dizer que uma criança não pode cair? E se ela cair em casa, se cair na rua? Não, mas caiu na escola. Exatamente. Mas Escola, a escola tem vai uma pra estudar. responsabilidade grande nisso, né? Muito. A escola Mas nós- vai para estudar. Quer dizer, criança entrou na escola, senta, estuda, fica paradinho feito um robô lá. Porque não pode correr, não vai poder brincar, porque a professora tem que pedir que não corra. Porque criança, dizer para uma criança não correr na hora do recreio, crianças que são sanguíneas, crianças que não correm, elas têm a tendência delas de saírem correndo em primeiro lugar quando se abre, quando dá o sinal. Agora, você querer proibir isso de uma criança e evitar esse tipo de coisa, a escola vai ficar louca, ficar com um professor ao lado das crianças ali fazendo tudo isso. Não pode aqui, não pode aqui, então não pode. Então, pra que Olha, a colocar gente começa a brinquedo? conversar, tanto passa tão rápido que agora a gente vai para mais um comercial e já voltamos. Aguarde que a gente já volta.
eu sou Ana Maria Mascaro, coordenadora pedagógica do Centro de Recreação Infantil Picolino Ninho. Vocês puderam ver uma amostra da nossa escola. Gostaria de estar convidando vocês para estarem pessoalmente, conhecer o nosso trabalho, o nosso método de ensino, que é uma pedagogia afetiva, onde nós, com isso, fazemos com que a criança seja afetada tanto no amor quanto no conteúdo pedagógico. Espero por vocês. Até lá! Olá, voltando então. Vocês acabaram de ver um dos nossos apoiadores, que é a Todas Elas. É a loja que me veste aqui, ó, né? Falei para elas que eu ia falar delas. A Odete, a Luciana, uma graça. Pode ir lá. Fica na Avenida Martim Francisco 240, no Alto de Santo André, não é no bairro, na Vila Alto de Santo André. Podem ir lá, que eles receberam a coleção Primavera, Verão. Nossa, eu não posso ir lá. Eu já falei para elas, eu chego lá, sempre tem uma novidade, e elas estão com bastante novidade. Visitem lá a loja que vocês vão gostar bastante. Então, professora Sandra, falando, você sabe que a gente está falando contra, né? Bom, já que existe a legislação, a gente não pode mudar, não tem, né? Tá aí para a gente. O que a gente pode fazer para melhorar a vida dessas crianças tão pequenas que vão, né, para o ensino fundamental? Olha, eu vou falar como nós, lá do Colégio IESP, trabalhamos. Sim. Então, nós temos várias parcerias com escolas de educação infantil, e uma das coisas que nós trabalhamos na parceria é trabalhar com os professores da escola da educação infantil. Então, sempre que possível, sempre que a escola solicita, eu, enquanto direção, vou até a escola, dar treinamento, trabalhar com os professores da educação infantil, falar um pouco sobre a transição, faço reuniões com os pais dessas crianças que estão saindo. E uma coisa que a gente observa, o que os pais fazem para tornar essa transição menos doloroso para as crianças? Eles procuram a escola, e tem que procurar mesmo, tem que observar, conhecer qual é a proposta da escola, antes de olhar as instalações da escola, perceber e conhecer como seu filho será tratado ali. Perceber e conhecer quais os professores que trabalharão com os seus filhos. A continuidade do trabalho lá da educação infantil, como será feita essa transição e a continuidade. Eles vão trabalhar com essa criança, primeiro, segundo aninho, e vão obedecendo o amadurecimento dessa criança devagar. Então, essa parceria é importante, e como eu estava falando, para tornar menos doloroso para a criança, alguns pais conhecem a escola, observam que tipo de gestão é. No caso do IESP, nós trabalhamos com a gestão participativa, onde nós ouvimos, sim, as expectativas dos pais, né? Procuramos atender a cada um dentro das nossas condições. E os pais se reúnem, e para ficar menos doloroso para a criança, eles levam a criança e os amiguinhos. Então, às vezes eu tenho um primeiro ano com 4 ou 5 alunos da mesma pré-escola. Para eles é menos doloroso, porque ele está num ambiente novo, ele está com uma professora nova, que não é mais uma, são 2, 3 ou 4 professoras, ele está num espaço diferente, mas ele está com 2 ou 3 coleguinhas. Então, isso fica menos doloroso para ele. E, além do mais,
facilita essa criança que vem, o coleguinha, que já vai se enturmando. Sim. Achei excelente a ideia. Sim. Agora, essas crianças são provenientes da própria escola dele ou de outras escolas também? Não, cada escola, por exemplo, eu tenho vários parceiros e as próprias mães combinam, se conversam e vêm da própria escola. Eu acho muito Da muito própria legal, escola. né? Ficou São uma parcerias, né? uma São forma parcerias. excelente de você amenizar essa fase da transição. É. Porque agora eu fiquei vendo assim, o importante nisso tudo é a escola que recepciona independente de quem traz. Ter um programa como vocês têm, que não vai quebrar de uma vez, mas começa como se aquela criança estivesse entrando ali no ensino infantil. Sim, Professora, sim. uma curiosidade. Na sua escola, a criança do ensino fundamental, no primeiro ano, ele tem professores por área. Não são, Por área, não, é assim, eu tenho a professora do núcleo comum, Sim. que dá, né, a base nacional comum, mas eu tenho um especialista que dá aula do inglês, da educação física, da filosofia. Eu tenho especialistas para essas disciplinas. Quando a gente fala em filosofia, algumas mães até, meu Deus, filosofia primeiro aninho? Já aconteceu. Filosofia primeiro aninho? Sim. Filosofia primeiro aninho, porque é através da filosofia que nós, do IESP, trabalhamos do primeiro aninho até o terceiro médio, nós trabalhamos e enfatizamos a questão de valores. Nós trabalhamos muito. O IESP, um dos nossos diferenciais, e isso eu falo com muito orgulho, é trabalhar valores com essas crianças, desde o primeiro aninho até o terceiro médio. Tem um convênio com acho que é a Sociedade Brasileira de Filosofia para Criança? Não temos. Eu achei muito bom, porque cria valores, né? Desenvolve valores. Isso é importante. Importante, né? Importantíssimo. Você sabia também que na educação infantil o ideal é você ter profissionais capacitados para fazer com que os alunos tenham muita atividade diferenciada, não só, sabe aquela coisa de apostila, do material didático ser muito, né, muito de uma posição cerceador, de repente, da criatividade da criatividade, exatamente. Eu acho que você tem que buscar isso, né, nas crianças, para ela cada vez ser mais autônoma, sabe, ela conseguir assumir a vida dela, né, entre aspas, aquela, né, e se conduzir e ter essas experiências depois, quando for, poder ser uma criança que se... Porque é duro, né? Você vê a criança, ela entra numa escola, se ela não for bem recepcionada, ela fica totalmente perdida. Fica. Nós, adultos, nos sentimos perdidos se saímos de terminamos o ensino, que é uma outra ruptura também, o ensino médio, você entra na faculdade, fica perdido também. Imagina uma criança. Eu quando fui levar minha filha, né? no primeiro ano, né, aí você chega no portão, é lógico, eu já tinha pesquisado, já tinha visto várias escolas, optei por aquela, e aí você coloca, e aí quando você vê seu filho indo embora, olhando assim para você como... Sabe, e agora, né? Então, essa parte que os pais também precisam estar muito presentes nesse momento e valorizar isso e estar ali para... E a escola estar preparada. Então, começo do ano, primeiro dia de aula, aluno novo, aluno do primeiro aninho novo. Gente, a professora do primeiro ano, a professora do segundo ano, que eles ainda são novinhos também, ela tem que estar ali no portão, esperando esta criança, de braços abertos para essa criança. Então, primeiro, o pai já vai sentir seguro. Nossa, porque existe a apresentação, né, antes do início da aula, das aulas, nós fazemos a reunião com os pais, onde eu apresento todo o corpo docente. Então, o pai já sabe qual será a professora do seu filho. E no primeiro dia de aula, esta professora está recebendo o filho na porta da escola. Então, isso deixa o pai seguro, deixa o pai mais tranquilo. E o pai tem que perceber que a escola vai amar o seu filho, vai respeitar o seu filho, vai chamar isso é um seu filho pelo nome. Isso é um diferencial realmente do seu colégio, porque eu particularmente não vejo essa condição em outras escolas, sabe? De que a professora vai até
até. Vai. É muito pelo contrário, o aluno que vai o até o professor e fica na É o aluno fila, que vai e ali até o ele já professor. começa a ter, sabe, uma condução igual É. a todo mundo, ele fica olhando, todo mundo vai, ele vai também. Então, mas sabe o que acontece? Desculpa. Por que que nós conseguimos fazer isso? Porque somos uma escola pequena. Nós não somos uma escola de grande porte, somos uma escola pequena. E eu tenho, assim, eu converso muito com os meus professores, nós trabalhamos muito a questão da afetividade, da recepção, do respeito ao próximo. Trabalhamos vários projetos durante o ano, inclusive do quinto, quando ele está do quinto para o sexto, que também é outra, É outra né? transição, né? É outra transição. Aí a gente desenvolve projetos, por exemplo, um dos projetos é o projeto Passagem, né? O projeto Passagem, onde nós pegamos aí, né, até o que você falou, não dá para fazer na educação infantil, mas dá para fazer do sexto para o quinto. Sim. Então, eu pego professores do sexto e faço com que esse professor comece a ministrar algumas aulas no quinto. Então, o aluno Já vão do tendo quinto... a familiaridade Já. com aquele Sim, profissional, né? o aluno do quinto começa a se apaixonar por aquele professor. E uma vai pro prática sexto com tranquilidade. transdisciplinar, pelo jeito, Sim. né? Totalmente É transdisciplinar. porque pelo que eles, você tá eles se falando. apegam muito, Se né? apegam. Eles se apegam muito no Mas, professor. professor, Se apegam. eu E discordo os pais com você. também se apegam pro professor. Porque na educação infantil, quando Sim. você vai mudar, mas vai ficar com, É. sabe? Eles É. Professora, também. eu discordo de você que a sua escola seja pequena. Sua escola é grande, grande em qualidade. E eu Obrigada. acredito que esse mesmo projeto desenvolvido lá, Ana, possa ser aplicado num grande colégio. Por quê? Porque é só você seccionar. Sim, Você tem uma Sim. coordenadora para tanto cuidar de tantas crianças e de tantos pais, e o projeto andaria da mesma forma. O Sim. problema é que o pessoal parece que estão com preguiça de investir na questão criatividade. Criatividade, tem que parar para pensar, tem que parar para reunir a equipe pedagógica, falar como é que nós vamos receber. É o seu cliente, é o cliente número 1, é aquele que paga todas as despesas da escola. O Tem problema que pensar nele. o problema, professor, que isso dá trabalho para fazer. Mas dá trabalho, então... Isso dá trabalho para fazer e realmente, nós não temos esse problema. Nós colocamos a mão na massa, somos educadores de fato e respeitamos muito a questão da educação. E vocês, não que outros e não vocês respeitem, conseguiram, por favor. professor, vocês conseguiram amenizar a questão dos 5 anos e meio. Então, se vocês encontraram uma forma, é possível que as escolas estejam nos assistindo, Ana, Isso. possa entrar em contato com a Missão Educar, possa entrar em contato com a sua escola, para pegar esse modelo, para adaptar a sua realidade, porque é possível aí uma forma de amenizar essa questão dos 5 anos e meio. A criança está entrando e ela está meio que começando, ela está entrando no primeiro ano do ensino fundamental, no Fundamental 1, mas ela está resgatando o ensino infantil. Precisa. E aí não passa aquela coisa muito pesada, muito dura para a criança que nem amadureceu direito. Sim. É verdade. Sim. Vamos agora para o último bloco, último chamada de comercial e já voltamos. Aguardem. Estamos voltando, então. Professora Sandra, como que eu queria saber, assim, com relação aos seus profissionais, porque nós sabemos também que a educação no nosso país, ela não anda muito bem das pernas e nós recebemos profissionais, às vezes, estão com diploma, mas em termos de não preparados. Infelizmente.
a maioria, algumas escolas, não criticando, não é isso, porque a EAD também depende muito da pessoa que está lá, de se envolver, de se, né? Mas alguns só querem o Porque certificado. as nossas escolas não formam professores, elas informam professores. Aí o professor chega como que você atua? Como esse profissional que você vai selecionar, o perfil, como você molda ele de acordo com o perfil da sua escola? É assim, nós temos lá, nós elaboramos um manual do professor. E eu trabalho no ato eu faço a entrevista. Pela entrevista, depois de tantos anos aí na área da educação, é muito fácil você detectar o professor que está por amor, por vocação, ou fazer um bico. Porque ainda tem isso, né? Infelizmente ainda tem isso. Não no IESP. Porque eu converso, é na entrevista que eu faço algumas perguntas relacionadas à educação, é na entrevista que eu observo se esse professor vai se encaixar dentro do perfil do Colégio IESP. Se encaixou, dependendo da postura do professor, se encaixou dentro do perfil, aí a gente trabalha o manual do professor. E eu vou trabalhando com esses professores devagar, pausadamente. O professor cometeu uma falha, um deslize, que pode cometer. Humano, né? Ser humano. A gente vai orientando e, graças a Deus, eu posso dizer que eu sou abençoada, porque eu tenho uma equipe de professores nota 10. Tanto é que no nosso grupo do WhatsApp, que eu mesma montei, o nome do nosso grupo é Os Melhores. Porque que legal. eu tenho os melhores professores. Ou seja, você tem uma equipe nota 10. Você não tem um professor nota 10. Porque se tiver um professor nota 10, não serve. Não, eu a tenho equipe uma equipe. tem que ser nota 10. Tem que saber envolver, né? Envolver Exatamente. as pessoas dentro do perfil da escola, né? Exatamente. Dentro daqueles objetivos que vocês É um têm. ajudando o outro. Sim. Você percebe, quando eu lanço um projeto, o envolvimento de todos. Que bom. É um ajudando o outro. Olha, eu estou lá, agora em 2018, eu completo 6 anos ali, com muito orgulho e amor, satisfação, que eu sou realmente muito feliz dentro do Colégio IESP, porque acredito na educação. E trabalho com pessoas, a começar pelo mantenedor, que ele é mantenedor, mas, acima de tudo, ele é um educador. Que né? bacana. Então, só tem que dar certo. Nós vamos ver umas fotos. Agora ele vai posicionar, vai ver umas fotos lá do colégio. E é que você disponibilizou aqui para o programa. Aí são crianças do primeiro aninho. Então, aí eles estavam saindo do laboratório e, assim, eles me procuram onde eu estiver, dona Sandra, para me mostrar as experiências. Então, são crianças, peguei 4 aí, que eles estavam saindo do laboratório. Não, peraí, Alessandro, segundo aninho. Este daí é a turminha do 5º, que eles estavam fazendo um trabalho, e esse aí é o Luan, está com um estetoscópio, né? Que eles tiveram que, cada um, o que quer ser quando crescer? E o Luan quer ser médico. Ah, que bacana. É mais um pedacinho da exposição deles, do Laboratório de Ciências. Aí foi um trabalho que eu faço com os pais novos que querem conhecer o colégio. Então, eu marco um dia para apresentar a proposta do colégio, a missão, visão, para que o pai saiba, porque esses são pais que estão procurando escola, para que os pais saibam para onde estão levando os filhos. Né? Bacana. Aqui são mais trabalhos de outro segmento, ensino médio. Aí o meu corpo docente, que eu amo de paixão. Aí foi o dia de um treinamento, mais um trabalho. Aí, novamente, é um outro dia, uma outra palestra para pais. Eu trabalho muito com pais. Muito com pais. Muito com pais. Nós, do IESP, nós não acreditamos em educação sem parceria.
Não Principalmente da família. Né, Principalmente da família, não acreditamos. Muito legal, muito bacana isso mesmo. Tem que envolver mesmo a família, né, dentro da escola. Mas isso não é só no ensino fundamental, não. Tem que ser desde a escola infantil. Desde né, lá, não é no ensino infantil, não. O papai vai para desde o berçário até... Você sabe que eu estava assistindo um programa esses dias atrás, que em Portugal existe spa para bebê. Eles já começam um trabalho com os bebês de terapia, de massagem, sabe, de cromoterapia, uma porção de atividades assim, para estar desenvolvendo. Criança não vai para lá só para dormir, né? Porque eles falam que você tem que começar a criar essa disciplina desde pequenininho. Às vezes as pessoas acham que é só, olha, quando estiver no ensino fundamental eu vou tomar essa atitude. E não é, que nem a afetividade. Vai ser responsável quando ficar adolescente. Não, tem que ser Valores desde pequeno. Começa da base. Exatamente. Eu acho que dependendo, Ana, de se respeitar as etapas do desenvolvimento da criança, você pode dar responsabilidade a ela com 1 ano de idade. A mesma responsabilidade que você dá para uma criança de 1 ano de idade, você não dá para de 2. De 2 você acrescenta um pouquinho. A faixa etária, né? Exatamente. Mas, não, você é muito criança para ajudar aqui em casa agora a fazer as coisas. Aí depois, quando vai mandar fazer, não quer fazer. Não Os adolescentes de hoje em dia, acabam falando para a mãe, pô, mas não tem um copo limpo. Por que você não lava? Nunca lavou, a mãe nunca exigiu, nunca pediu. Exatamente. Por isso que eu digo que a educação começa dentro de casa. Esses valores são dentro de casa. Foi o que ela falou, Ou quando não são dados dentro de casa, a escola acaba dando, que é a questão da filosofia para crianças. Muito legal essa ideia que vocês falaram do colégio com relação ao manual, onde o professor vai se posicionar, saber exatamente quais são os direitos e quais são os deveres, né? Que ele tem que ter perante o aluno, né? Principalmente quais são os deveres, né? Porque de direito a gente sabe demais. Né? Os direitos eles sabem todos. Agora os deveres. Mas ele precisa, o professor é exemplo. Tem faculdade de direito, mas não tem faculdade de dever, né? Não, mas hoje você precisa falar para um professor que ele tem que deixar o celular desligado. Não é fácil. Sabe? Se ele está trabalhando dentro de uma sala de aula, como que ele pode estar dando aula ou fazendo uma atividade com o celular? A não ser que ele vai fazer alguma atividade que envolva. Professor, mas eu não estou falando nesse sentido, né? Eu estou falando no sentido de que eles usam o celular para. Né? É diferente, né? Porque quando você prepara uma aula que você vai dar uma atividade lá, completamente diferente. Né? É complicado. Não, hoje em dia, muitas escolas, sou coordenadora de um núcleo de escolas, e a gente tem um grupo no WhatsApp e eles falam mesmo, como que vocês estão fazendo com relação a celular? Eu não tive problema. Pergunta para você sobre isso? Não, pergunta no grupo. Sei, né? no grupo, mas... Sim, porque tem pessoas... Eu não pensava. Eu não acreditava que isso acontecia. Nós temos pessoas que nasceram... Existem escolas, pessoas que eles estão como gestores, mas eles não têm o perfil para gestor. Né? Eles têm o perfil para a área para didática. Não tem o perfil. E é muito complicado, não é? Eu, por exemplo, amo gestão. Amo. Eu recebo então, assim, é muito fácil. Eu recebo cada solicitação pelo WhatsApp para orientar que você não tem a mínima agora, ideia. o que acontece é isso, né? A gente está vivendo no mundo. E as crianças, hoje em dia, já chegam com celular, sabe? Pois é. Com tablet. Eu sou totalmente contra. Não, tem que ser. E outra, na escola, a gente tem, né? Lá no Colégio ESP, nós temos o manual do professor, temos o manual do aluno. Regras foram feitas para serem seguidas e não quebradas. Exatamente. Então, se o aluno não pode usar o celular em sala de aula, o professor muito menos. Se o aluno não pode chegar atrasado, o professor muito menos. Se o aluno tem que usar uniforme, o professor precisa usar o seu avental. Somos exemplo. E o exemplo tem que partir de quem? Lá de cima. Eu não chego atrasada. Eu não falto. Eu não falto, exceto quando estou muito... Entendeu? Procuro não faltar. Claro que respeito, as pessoas podem ter aí alguns incidentes, podem ter problemas de saúde, mas a gente evita faltar, porque a falta de um professor deixa 25 alunos ociosos. Sim. Então, é isso que eu falo quando eu entrevisto o professor.
a questão, né? O comprometimento que ele tem que ter, né? Exatamente, o comprometimento. Bom, nós Esse manual, cada aluno recebe o manual? O manual é assim. Leva para o pai. Cada aluno, exatamente. Recebeu. Cada pai recebe o manual no ato da matrícula. Ótimo. Antes do início da aula, eu tenho uma reunião com todos os pais, onde eu coloco o manual no PowerPoint e explico slide por slide para o pai. Pelo menos eu encontrei pela primeira vez uma escola de alguma coisa que eu venho falando há tanto tempo sobre isso. Parece que isso é uma coisa tão difícil. Eu encontrei a escola que faz isso. Eu leio o manual do aluno para o pai através de PowerPoint e deixo claro para o pai. Bom, no ato da matrícula, ele já sabe para que escola ele está indo. E ele já sabe que quando o filho sair dali, ele sairá um cidadão prontinho para atuar na sociedade de uma maneira digna, de uma maneira honesta, comprometedora e com valores. Essa tem que ser mesmo uma preocupação nossa, né? Sim. Nós entregarmos pessoas saudáveis, né, para a sociedade. Exato. Então, antes das nossas considerações finais, eu hoje estou com um óculos da Ótica Morita, né? Você está assistindo aí? Olha, na Rua Oratório, 1816, Ótica Morita. Podem procurar as meninas lá, que elas facilitam, bem legal. E agora, professora, as suas considerações finais, que é quando o nosso programa termina, né, Dirceu, que a gente fala. Eu queria que você falasse, né, sobre tudo que a gente conversou aqui, o que você gostaria que mudasse, né? Quais são suas expectativas, né, de futuro aí para a nossa geração. Eu gostaria realmente que todas as escolas tivessem o mesmo querer, o mesmo amor, a mesma dedicação aos alunos, como nós, o Colégio ESP, temos. Eu gostaria que os pais procurassem, antes de matricular o filho em outras escolas, procurassem por uma escola que trabalhe realmente a questão dos valores. Ao conhecer o Colégio ESP, que é ali na Rua Ângela Tomé, no Rude Ramos, você vai perceber que o Colégio ESP não é um colégio shopping. Nossas instalações são instalações mais simples, nós não temos escadarias de mármore, né? Nós não somos uma escola shopping, que hoje em dia alguns pais preferem, né, a questão da instalação do que o verdadeiro trabalho, né? Então, os pais têm sim que procurar por instalação, mas conhecer a equipe diretiva da escola, conhecer como a escola trabalha na questão da educação, da integridade física desta criança, como vai trabalhar. Eu gostaria muito que os nossos jovens saíssem da escola com mais respeito, com mais amor ao próximo, porque está muito difícil trabalhar com o jovem hoje. Muito difícil. Por isso que a gente trabalha muito a questão dos valores. Muito a questão dos valores. Então, eu gostaria, né, de poder contar, e se você quiser, né, conhecer as instalações do Colégio ESP, agende um horário, porque eu estarei lá te esperando para falar do trabalho que nós realizamos no Colégio ESP. Obrigada. Pois é, desde uma máxima, um dos ideias do programa Missão Educar, que foi o José Augusto Serrano, que quando a entrevista é boa, o tempo voa. Voa mesmo, né? E aí, nada mais, nada menos que dedicar essa frase a você, professora. O homem não é sábio porque sabe, o homem é sábio porque ama. Porque o amor que você demonstrou aqui, o carinho, as considerações todas que você demonstrou pelos seus alunos, pelo ser humano que você está acolhendo ali, realmente é preciso que a gente resgate mais isso nas escolas, como acontece na escola da Ana Maria, que eu sei que é uma pessoa assim, muito amorosa, muito afetiva, e que está preparando crianças para ir para a sua escola. Ai, que 10! Olha, quem dera, porque nós estamos um pouquinho distantes, senão, com certeza, porque
amei te receber aqui, viu, Sandra? Obrigada. Eu espero que você venha mais vezes, que a gente possa colocar outros assuntos em pauta, Sim. porque são muitos. Sim. E você, com a sua experiência que tem de tantos anos, né, na área Uhum. de educação, né, com educação infantil, com ensino fundamental, na parte de gestão também, que é Sim. uma área muito importante, que a gente possa colocar outros assuntos e que você Sim. possa vir. Eu estou, assim, admirei demais tudo que você falou. Algumas coisas, quando você foi falando assim, é engraçado, porque a gente sai um pouquinho da zona de conforto e aí começa a falar, poxa, então eu também posso fazer isso, posso fazer aquilo. Vem umas ideias, sabe? Então também, ideia só sem prática é morta, né? É. Então precisa estar colocando em prática, porque tudo que às vezes a gente fala é do conhecimento já. Só que se você não colocar em prática, não vira, né? Não gira. É Então, um dos objetivos eu do quero- programa, né? Levar Exatamente. isso e contribuir com E isso se a no gente puder mundo. contribuir, mudar a vida de um De ser, uma. né? A gente De já um. está Dion, satisfeito. É. Eu quero um dia poder, em breve, conhecer sua escola. com tá? certeza. A gente trocar experiências, assim, porque eu acho muito Com legal, né? certeza. Nós aprendemos, né? Eu posso te ensinar algo Sim. e você também Sim. pode me ensinar algo. Sim. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento profundo pela Eu que sua agradeço. visita, tá? Eu que agradeço. E, olha, foi muito esclarecedor. E, assim, que a gente possa... Eu também atuo na educação há 30 anos, amo o que eu faço, e a gente está sempre buscando inovar, né? Apesar das exigências, às vezes, dos pais, de quererem que você trabalhe de uma forma ou de uma outra forma, você que precisa estar colocando isso. Você que está lá dentro é que sabe, né? As necessidades daquelas crianças, né, que estão lá. Então, assim, quero te agradecer Eu que imensamente, viu? agradeço. Eu que Foi agradeço. um prazer mesmo. Eu que E você que agradeço. está nos assistindo, na próxima segunda-feira nós voltaremos com Missão Educar e um beijo carinhoso para você. Tchau.